A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Barak. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Crianças em Campinas, e esse é o nosso curso de aperfeiçoamento para o Ministério Infantil. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho o quanto é importante, tanto para o pregador de criança como para o contador de história, conhecer o público a qual ele vai se apresentar. Infelizmente, dentro do Ministério Infantil, muitas pessoas acham, porque vai se apresentar para crianças, eu preciso fazer tudo da mesma maneira, as mesmas atividades, a mesma linguagem. E nós precisamos compreender que o público que nós trabalhamos, dependendo da idade, dependendo do momento que ele está, dependendo do meio que ele está inserido, a maneira de ele agir, a maneira de coisas que chamam a atenção é totalmente diferente. Então, na aula de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre conhecendo o seu público e te ajudar, meu irmão, minha irmã, a pregar para crianças ou contar história de uma maneira cativante, de maneira que as crianças venham se envolver no momento da tua ministração. Lembrando sempre, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixe o teu gostei ou não gostei dessa aula no final, fale o quanto essa aula foi relevante, vai lá no comentário, diga o quanto essa aula abençoou a tua vida. Tudo isso é importante para tornar nosso canal mais relevante e o YouTube levar o conhecimento, o conteúdo para mais pessoas. Então se inscreva no canal, deixe o teu gostei ou não gostei. Tudo isso é importante para nós. Nós vamos conversar um pouquinho, em muitos anos de Ministério Infantil, uma das coisas que eu tenho aprendido, que cada público, cada vez que eu vou me apresentar para as crianças, dependendo da sua idade, dependendo do contexto social, da onde essas crianças estão, os seus interesses são diferentes, a maneira de expressar, a maneira de se dirigir a essas crianças são totalmente diferentes. Então, meu irmão, minha irmã, quando você vai pregar para a criança ou quando você vai contar histórias para a criança, você deve, primeira coisa a fazer, perguntar sobre o seu público, que idade essas crianças têm, aonde elas vão estar, qual a quantidade de crianças que vão estar presentes. Então, toda essa análise do público que nós vamos apresentar é muito importante para a nossa ministração ou para a contação de história. Então, é importante você saber bem para quem você vai se apresentar, para que você possa se organizar e fazer um trabalho que realmente venha alcançar esse público. Pastor, por que é importante eu conhecer o meu público? Então nós vamos conversar agora um pouquinho o porquê é importante você conhecer o seu público. Primeira coisa, é importante você conhecer o seu público para conseguir, no momento da ministração ou no momento da história, envolver essas crianças que vão estar ouvindo a tua ministração ou a tua contação de história. Então é muito importante, quando eu conheço o meu público, eu sei a idade que eles têm, eu vou escolher palavras que vão ser compreensíveis a esse público, eu vou fazer atividades que vão envolver essas crianças. Então, quando o pregador ou contador de história, ele conhece seu público, o primeiro benefício que ele tem, ele consegue envolver essas crianças, ele consegue envolver esse público. Certa vez eu fui ministrar numa igreja muito grande e o público era de crianças até 5 anos de idade. E no momento da ministração, nós começamos a notar que essas crianças estavam todas espalhadas pela igreja. E eu digo para você, quem conhece criança pequena sabe que quanto mais próximo do pregador ou do contador de história, melhor é. Então nós pedimos ao pastor autorização, reunimos as crianças na frente da igreja, e foi muito legal porque não tinha cadeira suficiente. Então, como eram crianças pequenas, nós sentamos no chão, na frente da igreja e ministramos essas crianças.
Mas pastor, por que você fez isso? Porque para aquele público, a melhor maneira de expressar a eles, ou pregar para eles, ou contar história, era essa maneira. Então é importante você conhecer teu público primeiro, para conseguir envolver aqueles que estão te ouvindo. Então, usando estratégias adequadas, usando palavras adequadas, você vai envolver melhor o teu público. Segunda razão porque o contador de história, o pregador de ministério infantil, o ministro de crianças tem de conhecer seu público, é a conexão emocional com as crianças. Então, quando você vai ministrar e você traz algo que fala aquela idade, que fala os sentimentos daquela idade, usa recursos que vão alcançar aquelas crianças, ela vai ter uma conexão emocional. Isso é, a história ou a pregação vai se tornar significativa para aquelas crianças. Então, eles vão ver sentido naquilo que você está falando. Então, a maneira de você se expressar, ela vai se identificar. Situações do cotidiano, na ministração, na contação de história, vai fazer sentido para aquela criança e ela vai ter uma conexão emocional. Então, a primeira razão de conhecer o público é conseguir envolver essas crianças. Segunda razão, vai trazer conexão emocional a essas crianças. Terceira razão, você vai trabalhar com estímulos à imaginação e à criatividade. Então você vai levar essa criança não só a ouvir uma história, não só ouvir uma ministração na palavra de Deus, mas realmente ela vai ser envolvida e ela vai, através da imaginação, ver situações, através da criatividade, ela vai criar cenas na sua cabeça e isso vai envolver o teu público. Então, quando eu conheço o meu público, eu vou trabalhar para incentivar a criatividade e a imaginação dessas crianças. Então, esse é outro grande benefício de conhecer o seu público. E, por fim, você vai trazer coisas que são interessantes a essas crianças. Nós precisamos entender que cada faixa etária, cada momento da vida da criança, existem coisas que lhes são interessantes, que lhes chamam a atenção. Então você, meu irmão, você, minha irmã, que é contador de história ou ministro da palavra de Deus para as crianças, você vai buscar trazer coisas que são interessantes a essas crianças. Muitas vezes no ministério infantil nós vemos as pessoas ministrando usando uma linguagem errada, usando uma estratégia errada, e aquela história, aquela ministração não se torna interessante ao público. Então nós vamos trazer coisas que são interessantes às crianças. Então esses são os benefícios. Então, antes de contar uma história, antes de sair para pregar a palavra de Deus às crianças, você precisa saber para quem você vai se apresentar, qual é a faixa etária dessas crianças, quantas crianças são. Isso é muito importante para que você venha realmente trabalhar de uma maneira eficaz. Certa vez eu fui pregar numa igreja logo no começo do meu ministério e eu não tive o cuidado de perguntar quantas crianças eram. E eu preparei um recurso visual muito legal, muito atrativo, e quando eu cheguei na igreja, era uma igreja gigantesca e começou a chegar ônibus de criança, e eu fiquei um pouco assustado, perguntei para a líder quantas crianças vão estar nesse evento. Ela disse de 800 a 900 crianças. E quando eu olhei para os meus recursos, eles eram muito pequenos, não ia abranger aquele público, e eu tive de trazer outro tipo de estratégia, fazer outras coisas para conseguir ministrar aquelas crianças, para conseguir contar a história bíblica para aquelas crianças. Então é muito importante você conhecer o seu público para que você consiga trazer estratégias adequadas que venham realmente mover as suas crianças. Ponto 2, que é importante. Então, primeira coisa, primeiro ponto, eu preciso conhecer o meu público para que eu consiga envolver ele, para que eu consiga trabalhar a imaginação, a criatividade dele, para que eu traga recursos adequados e uma linguagem adequada. Ponto 2. Coisas que são comuns a todas as crianças.
Nós precisamos entender que cada faixa etária as crianças são diferentes. Cada faixa etária tem comportamento diferente, tem a parte cognitiva que é diferente, a atenção é diferente, mas também é interessante, são crianças. E existem coisas que são comuns a todas as crianças, que você, ministro de criança, que você, contador de história, vai explorar para que consiga cativar a atenção dessas crianças e fazer elas se envolverem no momento da sua ministração. Pastor, que coisas são comuns a todas as crianças? Primeiro, curiosidade. Toda criança é curiosa, toda criança ela quer descobrir algo, ela quer conhecer algo. Então, quando você for fazer a sua ministração, quando você for pregar para a criança ou contar histórias para a criança, use a curiosidade das crianças. Certo dia eu fui contar uma história numa igreja e eu levei um método chamado História na Caixa. Dentro da caixa você coloca partes da história e a caixa era uma grande caixa de presente. Então, no momento da ministração, quando eu entrei na igreja, eu coloquei aquela caixa bonita em cima de uma mesa e as crianças ficavam o tempo todo tentando olhar para ver o que tinha dentro da caixa. Um menino levantou a mão e disse: tio, eu sei o que tem dentro dessa caixa. E é interessante por quê? Porque antes da minha ministração, eu já cativei a atenção daquelas crianças através da curiosidade. Então, um grande instrumento para cativar a atenção das crianças é a curiosidade. Então comece a tua história com uma pergunta, traga um objeto, faça algo que vai ativar a curiosidade dessas crianças e você vai ver o quanto isso é importante. Então a curiosidade é comum a todas as crianças, então é comum eles terem a curiosidade. Segunda coisa que é comum a todas as crianças, a imaginação fértil. Eles conseguem visualizar, eles conseguem ver, os pequenos principalmente, eles estão numa fase que muitas vezes não distingue o que é real, o que é imaginário. Então usar a imaginação da criança no momento da tua pregação, no momento da contação de história, é muito importante você explorar isso. Pastor, como é que eu faço isso? Eu posso explorar a memória afetiva da criança. Olha, o menino estava tão contente, e aí você pode dizer, lembra quando você ganhou um presente que você queria muito? Lembra daquela sensação? Então ele estava tão contente com aquela sensação. O que eu estou fazendo? Trabalhando a imaginação e ativando a memória afetiva da criança. Olha, o prazer de ouvir falar da palavra de Deus era tão gostoso no coração do homem, lembra daquela doce que você gostava, que você comeu? E aí a criança vai trazer aquela memória afetiva. Então usar a imaginação da criança, descrever detalhes, levar ela a se envolver, a ver realmente o que está acontecendo, é muito importante. Então a curiosidade é comum nas crianças, a imaginação é comum nas crianças. Outra coisa muito comum, a empatia. A criança é muito sensível, ela sente, os sentimentos estão muito aflorados. Então, trazer a empatia, fazer ela sentir aquilo que está sendo ministrado é muito importante. Então você, meu irmão, você, minha irmã, vai usar expressão corporal, vai usar sons, pode usar cheiros, pode usar cores, pode usar visual. Tudo isso vai fazer o que? Despertar o sentimento no coração da criança. E ela é muito empática. Então, no momento da ministração, no momento da história, que falar de alegria, ela vai se sentir alegre, que falar de tristeza, ela vai ser movido isso. Então, a empatia é muito comum nas crianças. Outra coisa importante, a sede de aprender. Toda criança ela está descobrindo o mundo, está descobrindo as coisas. Então elas são muito curiosas, elas querem aprender, elas querem entender. Use isso no momento da ministração, no momento da contação de história a teu favor. Então desperte na criança o desejo de aprender, dê liberdade para elas fazerem perguntas, para elas se expressarem. Essas coisas vão ser muito importantes para elas no momento da tua ministração.
E por fim, algo que é muito comum nas crianças é a interatividade. Então, quando eu vou ministrar a criança, quando eu vou contar uma história, fazer uma pregação, elas não vão ficar sentadas te ouvindo, elas não vão se contentar em ficar sentada meia hora, 20 minutos, uma hora te ouvindo, elas precisam de interação. Então, quando o contador de história, quando o ministro de crianças sabe disso, ele vai trazer coisas no momento da história, no momento da sua ministração, para envolver as crianças, para fazer ela participar, vai incentivar, vai motivar a participação, porque as crianças gostam de ser interativas. Então, primeira coisa que eu preciso aprender, é importante conhecer o meu público para eu conseguir envolver ela, para eu conseguir trazer algo que é significativo para ela. Segunda coisa, coisas que são comuns a todas as crianças. Não importa a faixa etária, as crianças são curiosas, as crianças querem aprender mais, elas querem se envolver, a imaginação é muito fértil. Então eu vou trabalhar essas coisas em meu favor no momento da ministração e vou tornar a minha pregação, o momento de contar história, mais significativo para as crianças. E por fim, nós vamos falar agora, terminar falando um pouquinho sobre coisas que eu devo tomar cuidado no momento da ministração ou no momento da contação de história que pode atrapalhar o momento da ministração. Então, uma coisa que você precisa estar atento é coisas que podem atrapalhar a tua ministração. Lembrando, eu falando daquelas crianças pequenas que eu fui naquela igreja que eu já citei para vocês, outra coisa interessante que aconteceu, que as crianças eram muito pequeninhas e de repente uma das crianças começou a chorar no momento da ministração. E aquela criança chorava ali sozinha, e eu parei a ministração, fui lá conversar com ela, e ela disse para mim assim: olha, o meu amiguinho me bateu. E eu disse: deixa eu te dar um sopro que vai sarar. E eu assoprei, ela ficou quietinha, ela parou de chorar. Pastor, por que esse cuidado? Porque quando eu falo de coisas que vão atrapalhar a minha ministração, crianças pequenas, como a gente disse que elas são empáticas, normalmente quando uma criança começa a chorar, logo as outras crianças também começam a chorar. Então, se você não conhecer esses detalhes, você vai ter dificuldade. Então, eu entendi que naquele momento o importante era cuidar daquela criança, fazer ela parar de chorar para que as outras não começassem a chorar e para que elas conseguissem entender a minha ministração e a palavra que seria ministrada a elas. Então isso é muito importante. Então no momento da contação de história ou no momento da pregação para a criança, você deve tomar cuidado com algumas coisas. Primeiro, interrupções. O que são interrupções? Uma porta que as pessoas ficam abrindo ou fechando para sair, as crianças se distraem muito fácil, ou as crianças estão de frente de um corredor onde as pessoas estão se movimentando, ou está acontecendo alguma coisa do lado de fora e elas estão voltadas para uma janela, vendo que do lado de fora alguma coisa está acontecendo, conversas paralelas de adultos. Às vezes é muito triste isso no ministério infantil, mas quantas vezes eu já fui pregar e as pessoas estavam no fundo da igreja conversando, rindo, e pastor, o que eu faço? Educadamente, peça que eles façam silêncio, porque essas coisas podem atrapalhar a tua ministração, a tua pregação para a criança. Então, interrupções é muito ruim no ministério infantil. Outra coisa, a perca do interesse. Você, meu irmão, você, minha irmã, deve saber que o interesse, a atenção da criança é limitada. Normalmente, idade mais um. Então, se a criança tem 5 anos, a atenção dela é de 6 minutos. Então não adianta você querer contar uma história de 1 hora, mas o culto vai durar 1 hora, eu preciso ministrar 1 hora, eu preciso contar uma história de 1 hora para um público de crianças pequenas. Eles vão perder o interesse. Pastor, o que eu faço? Eu vou trazendo pequenas atividades que vão cativar a atenção. Eu vou contar a minha história no máximo em 15 minutos para essas crianças pequeninhas, para que elas não percam o interesse. Então você deve tomar cuidado com a perca do interesse. Como é que eu sei, pastor, que as crianças perderam o interesse?
normalmente elas começam a ficar agitadas, elas começam a fazer outras coisas. Crianças pequenas começam a brincar com objetos que estão próximos a ela, começam a brincar com outras crianças, começam a olhar para o lado. Então, se você percebeu que elas perderam o interesse, o que eu faço? Ministre de uma maneira mais rápida, traga alguns recursos, promova a interação para que cative o interesse dessas crianças. Então, a perca do interesse é um grande inimigo para nós que vamos ministrar. Outra coisa importante, indisciplina. Então as crianças estão no momento da história, no momento da ministração, se levantando todo o tempo para ir tomar água, brincando, conversando. Então essa indisciplina pode atrapalhar o momento da tua ministração, o momento da tua contação de história. Pastor, o que eu faço com a indisciplina? Combinados. Então os combinados é muito bom. Então diga para as crianças, olha, eu vou contar uma história e toda vez que eu falar glória a Deus, vocês vão ter de gritar aleluia. Então você está ministrando, as crianças começam a perder a atenção, começam a conversar, começam a brincar, você diz glória a Deus, elas dizem aleluia. Outra coisa, você pode dizer para elas, olha, no momento da ministração, se o tio se aproximar de você é porque você está conversando demais e me atrapalhando. Então os combinados e as estratégias para cativar a atenção da criança são muito importantes no momento da ministração. Outra coisa muito importante que é um grande prejuízo para ministrar com as crianças, falta de interatividade. Então lembre-se disso, as crianças não vão conseguir ficar o tempo todo sentados só te ouvindo. Então eu preciso trazer atividades, preciso fazer coisas que vão promover a interatividade das crianças. E por fim, a inércia do ministro. Muitas vezes o ministro de criança, ele esquece que o corpo fala, os movimentos falam, que a história, a pregação é contada através de movimento, de atitudes, de ações, e ele fica ali parado com o microfone sem se movimentar, e essa inércia do ministro é um grande inimigo da nossa pregação. Então aprenda uma coisa, você precisa se movimentar, você precisa falar através de movimentos, para que as crianças sejam envolvidas na tua contação de história ou na pregação da palavra de Deus. Eu, tio Rogério, muitas vezes chego em igrejas que ela não tem um microfone sem fio, às vezes é um microfone com cabo muito pequeno, só que interessante que muitas igrejas não são grandes, dá para você ministrar sem microfone tranquilamente para ter liberdade de movimento. Então, sempre conversando com o pastor, você pede, pastor, eu posso descer, eu posso ministrar sem o microfone, porque eu preciso me movimentar e você vai conseguir envolver as crianças. Então, tome cuidado com isso, as distrações, a indisciplina das crianças, a falta de interatividade, a falta de movimentos no momento da ministração podem ser grandes inimigos para o momento de você contar história ou pregar para as crianças. Então, o que eu aprendi na aula de hoje? Eu aprendi que eu preciso conhecer o meu público para me expressar de uma maneira que eles vão entender e trazer coisas que são atrativas para essas crianças. Aprendi também que toda criança é curiosa, gosta de interagir, então com sede de aprender, então eu preciso explorar essas coisas no momento da minha ministração. E também aprendi que as distrações, que a falta de disciplina, que a falta de interatividade pode prejudicar a minha contação de história, a minha ministração, então eu preciso tomar cuidado com tudo isso. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 98 235 2607, Centro de Treinamento Barak, e a gente vai te ajudar, vai te esclarecer. Lembra, se inscreveu no nosso canal? Se inscreva agora para que você possa receber notificação de novas aulas que vão estar disponíveis. Agora faz aquele comentário e diga, olha, eu aprendi muito, essa aula transformou a minha vida. Deixa o teu comentário e o mais importante, gostou? Like.
Não gostou, pode deixar o dislike, mas isso é importante para tornar nosso canal relevante. E se você está assistindo essa aula e não está inscrito em nenhum dos nossos cursos, aqui embaixo está toda a informação dos cursos do Centro de Treinamento Barak. Somos especialistas na evangelização e discipulado de crianças e queremos abençoar a tua vida através do conhecimento. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor. Amém.